Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando Plano Geral, o seu podcast de cinema, streaming, séries de TV. Começando a nossa edição 137. Vamos falar bastante de séries hoje. Succession finalmente estreou na HBO. Os fãs de Succession aí curiosíssimos para saber para onde vai essa quarta e última temporada. Vamos falar também de A Nova Vida de Toby, uma série da plataforma Star Plus com Jesse Eisenberg e Claire Danes, que tá tendo um certo burburinho, assim, pessoas comentando, vida em Nova York, solteiro, pessoa recém-divorciada, enfim, assuntos que dizem respeito, às vezes, também à nossa vida. Vamos falar um pouquinho de cinema também, comentar as notícias da semana. É Tudo Verdade, Festival de Documentários divulgou a sua programação. Para falar de tudo isso e mais um pouco, eu chamo a minha querida de sempre, Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Hoje eu tô aqui, boa madrugada, porque é muita coisa. Tô pensando aqui só para dar conta de tudo isso. Até eu vou ter que varar aqui, madrugadas, mas a gente ama. Vamos começar por Succession, Flavinha, aqui. É uma série do coração de muita gente. A gente chegou a fazer uma edição especial aí, né? Algum tempo atrás, deve fazer um ano já, né? Porque a gente fez ali na época da terceira temporada e finalmente estreou aí a sua quarta e última temporada no domingo retrasado, né? Na HBO e HBO Max, todo domingo lá pelas 10 da noite. HBO tá melhorando esse time, né? Antes era 11 da noite, agora já às 10. Você entra lá, já tá o episódio bonitinho para assinantes da HBO Max. Mesmo quem não é assinante da HBO, já tá lá. O que você achou desse primeiro episódio? Eu amei, né? Eu não tenho senso crítico, não tenho envergadura moral para analisar friamente, mas eu adorei, porque eu acho que esse primeiro episódio, ele é meio um espelho do primeiro, porque lá na primeira temporada, quem nunca assistiu, pode começar, vai lá no primeiro, né, porque ele começa no aniversário desse grande patriarca, né, que é o Logan Roy, que é o Brian Cox, que ator, né, meu Deus do céu, esse homem é maravilhoso, e ele tá doente, né, e tá toda a família em volta, naquele apartamento belíssimo dele de Nova York, etc. E dessa vez, né, 4, né, vai começar a quarta. Depois, começamos novamente no aniversário dele, e dessa vez, no mesmo apartamento, só que os filhos que estão lá, tudo em volta dele, né, cocolando, como se diz italiano, essa palavra é maravilhosa, que é tipo meio mimando, meio cuidando, meio chocando o pai, eles não estão, né? Então, assim, a gente é muito um exemplo, assim, de o que foi que aconteceu nesse meio tempo. Foram essas temporadas, mas eu achei incrível, assim, esse espelhamento e esse jogo, né, de shakespeariano, de xadrez, que eles jogam em família também, né? Vamos relembrar um pouquinho, me ajuda a relembrar a fofoca de manhã aqui, os velhos no Alzheimer aqui para relembrar, mas a terceira temporada termina com eles na Itália, não é isso? No casamento. Isso, no casamento da mãe inglesa deles, né, dos 3 filhos do segundo casamento, porque existe um filho do primeiro casamento, né, que é o que no começo não queria ser famoso, não queria ser nada, e depois começa a querer ser presidente dos Estados Unidos apenas, né? O cara vai de não quero ser famoso a quero ser presidente. E tem os outros 3, né, que são os filhos desse segundo casamento com a mãe inglesa. E eles, né, estão ali pés da vida, porque o pai vai vender todo o conglomerado, menos a empresa de notícias, né? Acho que é a AT&T. Mas o resto todo vai ser vendido e eles vão meio ficar sem função. Eles têm que vender também a parte deles. Eles estão pés da vida com o pai, né? Que tomou decisão sem ouvi-los. Só lembrando aqui, então, spoiler, tá, gente? Quem não viu a terceira temporada, aqui vai spoiler. Se quiser, pula aí uns 3 minutinhos no podcast para não pegar. Mas, basicamente, os 3 tentam dar um golpe no pai, né? Ficar com as ações, tirar o grosso da empresa do pai. E esse golpe é totalmente fracassado, porque o velho é uma raposa e dá o nó neles, né? Então a gente começa a quarta temporada com o Logan ainda com todo o poder nas mãos. Eles ficaram com um pouquitito ali, né? Um pedacinho do poder. Eles estão lançando um novo projeto de mídia deles. Aliás, achei isso bem flopado, porque você fala, gente, né? Mídia, falou em mídia hoje em dia, falou em fracasso comercial, né? E eles estão lá lançando um novo negócio de mídia maravilhoso que supostamente vai dar dinheiro, não sei aonde, enfim. E aí o que a gente tem é algumas cisões, né? Algumas fraturas, que é o Tom, ex-marido da Siobhan,
né, que ficou do lado do velho, né? Quer dizer, eles estão se separando e o Tom e o Greg, que é o outro, o sobrinho ali também meio atrapalhado, esses dois ficaram do lado do velho. Então a gente tem nesse primeiro episódio ainda um pouco essa conspiração dos três contra o pai, e rola ali um grande leilão, né? Uma coisa de quem dá mais para ficar com a empresa de mídia lá da mulher que tá vendendo a empresa. Então tem um pouco essa coisa do pau na mesa, quem bate o pau maior, quem dá mais bilhões. Eu adoro nessa série que todo mundo assim dá lance de bilhões com quem compra assim mais um picolé na esquina. Eu gosto que tudo é um troco, né? Essa empresa que vai ser comprada, que tem a grande patriarca, né, que eles são donos dessa Waystar Royal, né, que é esse grande conglomerado que tem até parque de diversão, né, tem parque de diversão, tem empresa de mídia, tem tudo, né, tem iate, lembra, tem cruzeiros, né, até um dos grandes escândalos foi uns abusos que aconteceram em um dos cruzeiros, enfim, mas eles querem comprar essa empresa, que acho que é a AT&T, que é a de mídia, que pertence a esse grupo, ela é tosca, né, ela é lá qualquer coisa, uma feira livre, né, esses programas sensacionalistas, e eles querem comprar essa outra empresa que tem o que eles não têm, né, que é seriedade jornalística, prestígio, né, um jornalismo mais rebuscado não, mais ético, mais bonito, mais elegante. Ele quer conquistar, na verdade, o que ele não tem, que é isso, né? Mas ao mesmo tempo não quer perder o poder, porque vem as eleições para presidente, então ele quer manter a outra empresa de mídia. Então fica esse leilão, né? E essa matriarca dessa empresa de mídia que está querendo vender essa empresa já recusou na segunda temporada, lembra? Ela odeia o Logan. Então, esse xadrez que os filhos jogam, eu achei muito interessante, né? Porque a grande dinâmica desse episódio é o episódio em que ficam esses três filhos no telefone com o consultor deles, né, de Harvard, para ver se dá para levantar uns trocos aí para comprar a empresa da mulher, e do outro lado tá o ex-marido da Shiv, que você comentou que é o traidor, dando também os lances para essa matriarca. Aí fica esse leilão, né? Leilão online. Então eu achei isso muito interessante. É um jogo de xadrez que eles estão jogando ali, né? A gente sabe que essa temporada não vai ser fácil. Você não perguntou minha opinião, mas eu vou falar, tá? Eu tô achando tudo uma chatice. Eu já não sou muito apaixonado por esses personagens. Acho que eles três filhos uns mimados, desgraçados. Fui ganhando interesse com as temporadas, tem uns picos de coisa na terceira que me interessam. Adorei aquela festa de aniversário cafona como ele chama, o segundo filho. Kendall Roy, né? Que é o Jeremy Strong. Exatamente. Aquela festa do Kendall muito cafona e tal. Mas, um pouco. Isso que você gostou no começo dessa quarta temporada, eu, na verdade, já achei meio. De novo, esses três filhos ainda brigando com o pai. Só que eu aprendi uma coisa quando a gente gravou lá no primeiro episódio de White Lotus, quando White Lotus estreou, que eu falei: a série começou morna, essa segunda temporada não vai pra lugar nenhum. Eu paguei a minha língua assim com um fogo lento, né? Porque a temporada foi sensacional. Então, ainda boto fé e esperança de que muita coisa vai acontecer por aí. E como eu estava comentando com você, eu acho que assim, sendo essa a última temporada declarada, não vai ter mais temporada, eu acho que o Roy Logan, tem que bater as botas em algum momento, de preferência, quem sabe, bem no miolo da temporada, né, lá pela metade da temporada, ele morrer, porque aí a gente vai ter aquela briga shakespeariana desses 3 ou 4 filhos se matando. Até em família de classe média, quando morre os pais, já rola a briga de apartamento que ficou de imóvel. Você imagina, nesse conglomerado bilionário, o que esses irmãos não vão se matar, né? Mas essa é que é a graça, né? Eu acho que essa é a graça, assim. É engraçado, né? Porque, pra mim, como eu falo, a gente já falou, esse leilãozinho aí que rola nesse primeiro episódio, ele é assim, né, gente? O nosso teto qual que é? 12 bilhões. E aí, o mais sensato, gente, desse diálogo todo é o Roman Roy, que é o personagem do Kieran Culkin, né, o irmão do Macaulay Culkin, que é, pra mim, o que tem as melhores falas, porque ele é o mais sem freio, né, uma verborragia, um sincericídio. Ele fala: gente, vocês estão ligados, assim, que se a gente der 8 bilhões e meio, são 500 milhões, vocês têm noção do que é 500 milhões? Vocês estão entendendo mesmo que vocês estão juntando o dinheirinho aqui da igreja? Não, gente, é bilhão, e é muito interessante, porque pra mim isso é quase ficção científica. Entendeu? Pra mim, né, a gente nem consegue mensurar. E acho que eles também. E eu leio essa série muito como uma grande sátira, uma grande ironia, né? Um grande Molière ali, né? Nem é, porque nem sei se esses bilionários assistem, mas pra gente,
tem um prazer ali de ver, né, essas loucuras, né, essas neuroses que a gente não participa, né? E tem gente assim no mundo, né? A gente aqui não tá vendo lá, a gente vê aí, dono do Twitter, eu quero comprar o Twitter, vem do Twitter, não vende, o Musk entra no Twitter e fala, agora eu quero ser o diretor. Eu falo, gente, você tá botando o Twitter a perder, você não sabe dirigir isso aqui, sai. É ou não é muito Succession isso? Né? Tem bem pouca gente assim no mundo, né? Tem no máximo uns 20, assim. Mas não, tem bastante bilionário, viu? A gente é que só conhece o povo do crediário, viu? Esse é o mas povo. Tem bem mais pobre do que rico nesse mundo, Nossa, né? Infelizmente. Essas séries fazem a gente acreditar que isso é quase vida normal, quando não é, né? Na verdade. Não, mas acho que a graça é não ser, né? E eu acho assim, a empresa do Roy, só para terminar, tá para ser vendida, a Waystar, né? Ela não foi. Então eles estão num momento muito delicado. Em 2 dias, esses caras vão ter o dinheiro, eles estão negociando com dinheiro que eles também não têm, porque eles estão dando esses lances com dinheiro que eles vão receber de uma venda que ainda não foi feita. Então, é muito tenso. Eles prometeram comprar outra empresa com dinheiro que ainda não caiu na conta deles. Eu acho, não sei vocês aqui que estão ouvindo a gente, né? Quando vocês ouvirem, já vai ter passado o 2º episódio. Eu acho que essa venda não vai acontecer. Ai, gente, eu queria ter todo esse interesse que a Flávia tem, porque assim, já tem uma coisa que me cansa nessa série, que assim, é tanta negociação de ação e bilhões, isso aqui, ninguém trepa. Aí eu já fico esperando o final do ano pra ter o White Lotus de novo, que é uma série que tem sexo, entendeu? Uma série que as pessoas estão lá passando, são pessoas ricas também, mas nem tanto, mas já estão num resort lindo, aquele nível de riqueza pra mim já me interessa, entendeu? Resort nas férias na Sicília e agora Tailândia, né, como já foi divulgado, temporada 3 de White Lotus, Tailândia. Pra mim é isso, entendeu? Ter dinheiro é gastar em lazer, não ficar nessas futricas desse povo, gente, que eles não são felizes um minuto, isso que me cansa no Succession, eu nunca vejo eles felizes na vida. Nisso você tem total razão. E eu acho que também isso é uma das linhas muito importantes da série, que é, depois, isso não sou eu que estou dizendo, né? A ciência já provou. Depois de um nível de riqueza e de um nível também de pobreza, não existe felicidade possível, né? Você tem que ter um mínimo para ter uma felicidade, porque você tem que ter alguma dignidade de vida, não dá para ser feliz sem dignidade. E também a partir de milhões ali, ou bilhões, não faz mais diferença. Tudo vira cifra, é isso, né? O cara conta 500 milhões de moedinha, 1 bilhão, 10 bilhões, para ele é tudo número. Então isso também dá um vazio. Você vê, o cara lá, o Logan, tá no aniversário dele, tá péssimo. O melhor amigo dele, com quem ele sai para um after ali, que ele não aguenta mais aquela festa cheia de convenção, é o segurança. Olha que lugar de solidão que esse homem tá, né? Então, eu gosto muito dessa trama shakespeariana, né? Dos filhos, e também acho que meio de piana, né, Ti? Você vai poder me corrigir aí, mas eles querem superar o pai, querem matar esse pai. Tudo que esse pai deu para eles foi por meio do poder e do dinheiro. Carinho eles nunca tiveram. Essa trama é muito óbvia. Meu Deus, precisa criar tudo isso para contar essa história. Pois é, a questão é que eles são os incompetentes, né, cara? Eles são realmente uns meninos mimados que estão tentando provar que eles podem assumir certas responsabilidades e manejar um grande dinheiro, mas isso que me cansa um pouco. Tudo que eu vejo em Succession até agora, até o começo dessa 4ª temporada de novo, são 3 meninos mimados ali fazendo aquela oferta de quer aumentar de 8 para 9, oferece 9, né? 10 bilhões, 10 bilhões. Eles jogam o dinheiro como banco imobiliário, porque eles cresceram no dinheiro, né? Então eu juro que eu tendo quase a ficar do lado do velho, porque realmente o velho, ele veio de algum lugar e subiu, e ele sabe realmente a dificuldade que é de criar esse conglomerado. Esses 3, principalmente o Kendall. O Kendall não. O Kendall também, mas o Roman. O Roman, ele também ele é um mimado num grau, né? Já teve aquele episódio dos nudes lá, das fotos que ele mandava pra outra secretária. Tipo, sabe, são umas coisas de criança, porque realmente tem coisas que eles não saíram do pré-primário, né? Falta amadurecer, enfim. Falta amadurecer. E aí isso é o que eu acho que é o lance dessa série, que é as pessoas que mandam no mundo são assim. Elas existem, assim, elas são poucas, como você falou, mas eu acho que a maioria é assim, porque literalmente pessoas que não põem o pé no chão. Elas vão de um aeroporto, um heliporto para outro, um aeroporto para outro, entram num carro blindado, descem, elas não sabem o que é o mundo de fato, né? E olha só as irresponsabilidades que elas fazem. Então eu acho isso maravilhoso, né? Nós estamos aqui tentando resolver o problema da fome, e essas pessoas, nada contra a ciência, pelo contrário, né? Não é isso, mas e o dono da Amazon tá lá
maluco e quer colonizar o espaço, né? Isso aí. Bom, a qualquer momento, novas notícias de Succession, ou senão a gente volta aí no final da temporada para falar do pacotão inteiro, né? Enquanto isso, vão acompanhando Succession todo domingo às 11 horas da noite na HBO Max. Vamos falar de mais uma série agora. É uma série do Star Plus, A Nova Vida de Toby, que estreou já faz algum tempo. É um nome em português, né? Na verdade, em inglês o nome é outro. Flashman is in trouble. Flashman está com problemas. E o Sr. Flashman aí da série é vivido pelo Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, para quem não associou, a gente sempre lembra da rede social, né? É o menino que meio que começou a dar carinha ali no filme A Rede Social, o filme do Facebook, fazendo o Mark Zuckerberg, né? Desde então tem feito vários filmes e estrela essa série ao lado da nossa queridíssima Claire Danes, né? Claire Danes que veio aí de sei lá quantas, acho que, nossa, quase 10 temporadas de Homeland, né? Série gigante, assim, de espionagem, e os dois estão juntos nessa série sobre um casal que acaba de se separar e o pobre Flashman tá ali tentando se entender na vida com seus 2 filhos, né, nos primeiros episódios. Esses 2 filhos ficam na mão dele, a mulher dá uma desaparecida e ele, ao mesmo tempo, tá tentando se entender depois de mais de 15 anos ali de namoro / casamento com a personagem da Claire Danes. Ele descobre que existe um maravilhoso mundo dos aplicativos, né? O que é um homem ali de 40 e poucos anos descobrindo a vida no Tinder. É um pouquinho isso, né? É um pouquinho isso, né? E ele descobre que existe vida, né? Após a separação, né? Após o fim, né? De uma relação também muito dolorosa. Acho interessante, porque essa é uma série muito, muito atual, né? E muito atual para o público-alvo, né? Porque ela é uma série para pessoas de meia idade. Acho que tá tudo de acordo ali. Ela tá no Star Plus, né, que tá dentro da grande plataforma da Disney Plus, e eu acho que é tipo assim, tem a Disney lá para as crianças assistirem, essa série é para os pais que pagam a Disney para as crianças assistirem, entendeu? Tá lá no perfil, que as crianças quando vão dormir e os pais podem sair do canal Disney, né, ou podem brincar ali no Star Wars, ver alguma coisa na National Geographic, ou vão pro Star Plus assistir uma série que tem a ver, né, com a vida delas, assim. Eu gosto disso, e eu gosto também, a gente só viu o primeiro episódio, né? Mas a gente já entendeu que essa mulher sumiu, também curto, né? Não se entende direito o que aconteceu ainda, se é uma grande liberação dela, cuida aí dos filhos, que eu tô cansada, vou para um retiro de yoga, não se entende se ela tá vivendo uma história com outra pessoa, se ela foi sequestrada. Pelo tom da série, me parece mais alguma coisa de que ela tá cansada, não é uma série que tá no tom do thriller. Acho que ela não foi sequestrada, acho que ela tá cansada, sei lá, né? E largou ele lá, e você que se vira aí com as crianças. A gente comentou assim que a série ela tem um certo tom também, é meio covardia essa comparação, né? Mas é um casal de classe média, média alta em Nova York, vivendo as suas questões de amor, então não tem como não lembrar de Woody Allen, vários filmes de Woody Allen que a gente vê desde os anos 70, 80 aí, né? E ele, né, o Flashman, o próprio nome já indica, é um rapaz judeu com todas as suas neuroses judaicas, enfim, né? Não tem como não lembrar um pouquinho de Woody Allen nessa história. E também na amarração totalmente em primeira pessoa, né? Estamos o tempo inteiro na cabeça do Flashman, sabendo o que ele pensa, vivendo cada hesitação dele. Quando ele tem lembranças de flashback da esposa, do casamento e tal, a gente tá vendo isso ali junto com ele. É uma série muito verborrágica, como o Woody Allen, né? Muito, muito, muito falada. Quando não tem diálogos intensos rolando, tem uma narração que tá jorrando 1000 informações pra gente. Não é uma narração redundante, né? A narração não tá dizendo o que aparece na tela, mas ela tá tipo, agregando informações àquilo que a gente tá vendo. Mas é assim, aquela série que não dá pra tirar o olho da legenda, né? Não dá pra você ir fazer uma coisa com uma atenção flutuante, que você tem que estar ali prestando atenção. Eu já cheguei até o 4º episódio, vai aumentando esse mistério em torno da Claire Danes. Até agora ela não apareceu, só que o que eu posso dizer é que tem um lance de ciúme, enfim, começa a entrar uma crise de ciúme, porque ele começa a entender que talvez tenha um outro cara na parada, né? Aquela história que rola em várias separações, né? Separou porque não estava bom, mas depois você começa a desconfiar que já tinha um terceiro na história, esse terceiro apareceu depois do fim do casamento ou já estava antes. Enfim, tudo vai aumentando as neuroses na cabeça do pobre Flashman. E aí tem os amigos também, né? Que são figuras interessantes, mas isso também eu achei uma coisa um pouco improvável da série, porque o Flashman separa, aí ele procura um amigo e uma amiga da faculdade, né?
de 40 e poucos anos, e os dois estão lá super disponíveis para dar uma força para ele. Cara, nós temos 40 e poucos anos, ninguém mais tá tão disponível assim, né? É uma coisa da série assim, de repente os amigos estão lá, tem tempo para ele, vão fazer as coisas, não sei o quê. Eu acho que é um ingrediente meio comédia mesmo que o filme tem, né? Que a série tem. Porque assim, a amiga, né? Que é a Lizzie Kaplan, né? Que faz a Libby, que é quem narra, né? Que escreve e tal, ele escreve muito bem e tal. A gente vai entendendo pelos diálogos que ela tinha uma coluna na revista, uma revista importante, etc. Ela tá meio em crise, tá em crise no casamento e eu acho que ela também tá querendo um escapismo. O outro amigo, ele é um solteirão, né? Não tá casado com ninguém. Então, assim, eles estão com tempo. A justificativa é meio essa, né? Eles estão com tempo e estão carentes também de recuperar aquela amizade da juventude. Eu leio meio por isso, assim, eu acredito por isso, tá, gente? Só por isso. Mas o Thiago tem razão. Nessa idade... Aliás, você sabe que eu vi outro dia uma pesquisa de gráficos, quanto tempo a gente passa com cada membro da vida ao longo dos anos. Tipo, quanto tempo você passa com a família? Começa muito alto, vai diminuindo, tem um pico quando as crianças são pequenas, depois no fim da vida, etc. E os amigos é isso, né? Você passa muito tempo na juventude e depois vai caindo. Acho que, né, a galera nesse período aí de separação, que tá retomando amizades que deixou para trás, acaba dedicando mais tempo para retomar o que ficou, né? Agora, realmente, depois de 12 anos, você voltar no mesmo tom, é só na ficção mesmo. Exatamente. E aí, dados interessantes aqui, diretores da série, Jonathan Ferris e a Valerie Dayton, acho que ninguém... Eu vi esse nome nos créditos e falei, mas quem será? Já ouvi esse nome em algum momento da vida. Diretores apenas de A Pequena Miss Sunshine, gente. Filme que chegou até o Oscar em 2006, se não me engano, né? Filme que chegou a ser indicado a melhor filme e que é uma super comédia mesmo, né? Uma comédia com os diálogos maravilhosos, afiados, mas que é uma comédia, né? A Nova Vida de Toby não é comédia, tipo, tem um pouco de comédia, mas também tem muito drama, tem muitas outras questões. Eles são os diretores da série. E a autora é uma jornalista super conhecida, que ela era conhecida por fazer perfis de grandes personagens. Sabe a pessoa que faz perfil de personagem, pega uma pessoa e faz um perfil de 8, 10 páginas para uma revista? Ela era essa pessoa de perfilar personagens da vida real. E aí ela tem o livro, o livro dela, Flashman is in Trouble, que ela adaptou para a série, aí ela ajudou na adaptação. Arrasou, adaptou muito bem e já parte de uma base bem escrita. Tanto que o texto, gente, em off, né, que é o texto da amiga, que vai contando, né, toda essa intimidade que o Thiago fala, é um texto delicioso. Eu até pensei, puxa, esse texto lido deve ficar uma delícia também. Então, o texto, a gente já parte de uma dramaturgia bem pra e não é por acaso que vem do livro, né? Ela escreve muito bem, de fato. Agora, Flavinha, perguntar a sua opinião aqui. Jesse Eisenberg, pra mim sempre falta alguma coisa, que eu acho ele imprime menino, assim, ele é muito moleque. Tem a ver com o personagem, porque ele é esse garotão de 40 anos, mas não sei, pra mim sempre falta alguma coisinha no Jesse Eisenberg ali, falta um pulso, não sei, falta um carisma que eu acompanho a série muito mais pelo roteiro do que porque ele me traz de ator. Eu também. Não tem nenhum papel dele, assim, eu lembro dos papéis dele, até ele filmou o Café Society com o Woody Allen, né? Acho que é um dos últimos filmes de mais relevância aí do Woody Allen, de 2016, e tem, né, quer ter esse punch da comédia, das neuroses, né, da comunidade judaica americana, né, borrágico, confuso e tal. Mas eu não tem nenhum papel dele, assim, que eu falo, meu Deus, que memorável, assim. Ele tá sempre correto, bem carismático, mas não é, né, um personagem, assim, das artes aí, tão marcante. Mas tá sempre trabalhando, né? Acho que ele é um bom ator médio que se encaixa em vários projetos, assim. Sim, com certeza. Mas fica a dica aqui, é uma série que a gente, né, tá gostando de ver, não será com certeza a melhor série do ano, mas tem seu interesse, quando você se envolve ali com os personagens, você quer saber aonde isso vai dar, ainda mais, né, se você, como a gente, está aí na faixa dos 40 anos com seus probleminhas e com suas solidões e suas crises de 40 anos, a série traz bastante coisa para se identificar, né, para mergulhar nesses personagens. Isso aí. Fica então a nossa dica, A Nova Vida de Toby, na plataforma Star Plus. Flavinha, vamos falar um pouquinho de Festival de Cannes? Tivemos notícias essa semana, né? Nossa, tivemos. Começou a esquentar, né? Faltam 40 dias, hoje, acho que a galera tá ouvindo nessa semana, faltam 40 dias mais ou menos para o festival, né, mais importante do mundo, e aí as coisas começam, né, a pipocar. Já deve sair aí o cartaz oficial. Mas, finalmente, confirmou que todo mundo já queria Scorsese e DiCaprio em Cannes. Thiago, vai ser
confusão, barulho, liquidação do CID, do líquido, tudo. Quero só ver, gente. Vai ser o dia, tipo o Tom Cruise foi no ano passado, vai ser esse dia de Scorsese e DiCaprio em Cannes, não? E tem mais um, né? Robert De Niro também deve estar lá, né? Tá Meu Deus, também. E o filme, gente, em questão é o Killers of the Flying Moon, é isso, né? Que tá aguardadérrimo, né? Mas eu fico feliz de ver Scorsese, né? Aos 80 e tantos anos, aí causando na Cosette, né? Pois é, o novo filme de Scorsese, eu fiquei surpreso de ler no release do Festival de Cannes que o Scorsese não aparece na seleção oficial desde 1986, ou seja, estava fazendo quase 30 anos que ele esteve em seleção oficial do festival com Depois de Horas, gente, que é aquele filme delicioso dele, meio Sessão da Tarde, dos anos 80. Desde então ele não apareceu mais em Cannes. Para mim isso é um pouco a prova de que, coitados, né, esses grandes diretores, quem decide a vida deles são os grandes estúdios, né? É engraçado que, por exemplo, o Clint Eastwood, que é, digamos assim, um outro, né, velhinho diretor veterano aí desde os anos 70, é um cara mais presente em Cannes, né? Já competiu com vários filmes lá. E o Scorsese estava tão sumido, só vai voltar agora depois de tanto tempo. Acho que com certeza, como você falou, é decisão de estúdio, porque ele nem colocou em Veneza, nem colocou em Berlim, em Toronto, né? Qualidade sobra. Então eu acho que é meio isso. Tem outros grandes diretores que colocam, né? Um Spielberg mesmo colocou o Fabelmans, estreou em Toronto, mas o outro filme anterior dele, Bom Gigante Amigo, passou em Cannes. Não causou nada, mas estreou em Cannes. Então, concordo com você. Passou assim, brancas nuvens, ninguém nem lembra. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui, Killers of the Flower Moon, né, que numa tradução... nem dá pra traduzir isso aqui, né? Os assassinos da flor lunar, sei lá, né? O título com certeza em português vai ser outro. É um filme que se passa nos anos 20, em Oklahoma, e mostra aí uma série, assassinatos em série que estavam acontecendo na nação Osage, acho que é Osage que fala, que é uma tribo, enfim, né? Uma nação indígena de povos originários americanos, estavam rolando uns crimes brutais aí nessa população indígena, num período que ficou conhecido como o Reino do Terror. Né? Não sabemos muito bem, se eu não me engano, acho que o DiCaprio faz o detetive que está investigando o crime, tem De Niro e tem Jesse Plemons também, que é um ator que a gente ama, foi indicado ao Oscar aí pelo Ataque dos Cães, e a gente já espera aí um filme com bastante violência. E tô tentando lembrar aqui, mas talvez pela primeira vez, Scorsese abordando um pouco essa realidade aí dos indígenas americanos, né? Que nunca foi tanto a praia deles. Estamos saindo aí dos ítalo-americanos da máfia, indo para a reserva indígena americana, olha só. Pois é, eu acho também. Estava até aqui tentando puxar o arquivo aqui, né? Scorsese que já foi para o Japão, contar a história dos, né, jesuítas cristãos no Japão, né? Que acho que foi um pouco mais longe que ele foi, né? Não é muito dele, ele centra muito, né, as histórias dele na sociedade americana, né? Como você falou. E acho interessante ele centrar, mas ao mesmo tempo sair também, porque é isso, falar da questão indígena, né? Dos povos originários aí da América. Eu tô louquíssima. Bom, a gente sabe, o Scorsese é outro, né? Que faz, é igual o Moldova, a gente faz um curta-metragem de 5 minutos, a gente já tá doido pra assistir. Então, como não, né? Estar ansiosa para ver um filme desse. Pois é, eu lembro que eu li muito sobre esse filme, a produção não, a aquisição dos direitos dele foi uma briga grande entre a Apple TV e a Netflix. A Netflix pensou em comprar esses direitos, rolou meio quase que um leilão ali. É um filme de imenso orçamento, então precisava que alguém realmente bancasse. A Apple TV acabou dando o maior lance, ficando com o filme, então é um filme da Apple, só que já também foi anunciado semana passada, um pouco antes do anúncio de Cannes, que a Apple fechou um acordo com a Paramount, né, os estúdios da Paramount, para que o filme seja lançado na tela grande em todo o mundo através da Paramount. Então, para quem não vai estar no Festival de Cannes como Flavinha, dia 20 de outubro o filme chega ao Brasil. Demora um pouco, né? Cannes é maio, a gente é 5 meses para ver o filme, mas ele chega ali bem na época aqui de mostra de São Paulo. Enfim, o filme vai estar chegando por aqui. Tem cara, não vi nada sobre a duração, mas tem cara de ser tipo um irlandês, né? Vamos pensar em 3 horinhas aí. Se outros aí fazem filme de 2 horas e 40, se um John Wick a gente aguenta 2 horas e 40, a gente aguenta um Scorsese de 2 horas e 40. Se tá todo mundo fazendo filme de 3 horas, o Scorsese já deve estar fazendo de 4 horas e meia, por aí. E já, como disse o Pablo Vilaça, o melhor é não ir ao banheiro, não pause para ir ao banheiro. Mas se você estiver no cinema, pode correr até o banheiro também, tudo bem, né? Mas no cinema é mais difícil a gente fazer isso. Eu prefiro o cinema por causa disso. E só uma curiosidade que eu tô lendo aqui no release de Cannes, nem lembrava disso, Scorsese foi presidente do júri da competição oficial em 1998,
ano em que ele e os como é que fala, o seu grupo de jurados decidiram dar a palma para o filme grego A Eternidade Um Dia, do Theo Angelopoulos, um diretor tão maravilhoso e que morreu num acidente estúpido, né? Foi atropelado por uma moto, se eu não me engano. Ele estava em filmagem, né? Era um dos diretores também queridos da mostra, chegou a vir para São Paulo e tal, e interrompeu a carreira aí, não precocemente, né? Ele já era aí um cineasta de seus 60 e poucos anos, mas com certeza teria feito mais pelo menos 4 ou 5 longas e teve a vida interrompida assim. Que palma linda, esse filme é um dos filmes da minha vida. Eu lembro até hoje das sequências do personagem olhando o farol fecha, o farol abre, farol fecha, o farol abre, e ele tá lá naquele niilismo, aquela confusão diante da existência, uma coisa tão idiota, mas quem nunca, né? Total. O Angelopoulos é aquele autor assim com A maiúsculo, que pra mim não tem muita diferença entre os filmes dele. Eu acho todos maravilhosos. Pra mim é tudo parte de uma grande obra, né? Qualquer filme dele eu posso ver que tô achando maravilhoso. A gente vai, viu, gente, pesquisar onde é que dá pra ver algum filme da Angelopoulos nos streamings do Brasil e trazer aqui para vocês, porque a gente abriu agora essa janelinha e tem que fechar, mas que palma maravilhosa, não lembrava disso. Vamos fechar então e agora para Festival no Brasil, é tudo verdade, Festival Internacional de Documentários que sempre acontece no mês de abril em São Paulo e Rio e que anunciou semana passada a sua programação completa, não é isso? É isso, né? A gente ama, gente, vocês sabem disso, né? Somos suspeitos aqui, então, para falar de documentário. É tudo verdade, voltou, né, a conseguir, no ano passado, levar todo mundo para os cinemas, né, depois da pandemia. E eu acho que a programação tá linda. Só de filmes brasileiros eu já fico muito feliz, né? Assim, e eu acho que o documentário está num momento muito bom também, né, Thiago? O mundo anda tão doido durante a pandemia, pós-pandemia, tem tanta história aí saindo que acho que a programação tá linda e esse ano vai ter muita coisa, né? Vamos falar um pouquinho aqui, 2 grandes homenagens, Humberto Mauro e Jean-Luc Godard, né? Humberto Mauro vai ter aí uma série de curtas raríssimos dele exibidos, né? Humberto Mauro, pioneiro do cinema mineiro aí, né, autor de Brasa Dormida, de uns grandes clássicos aí que a gente viu na faculdade, né, filme dos anos 30, e que também durante pelo menos 10, 15 anos foi diretor de cinejornal também, fazia mini documentários de 20, 30, 40 minutos sobre o Brasil inteiro, que passavam como cinejornais antes das sessões, quer dizer, é um dos nomes sem dúvida mais importantes da história do cinema brasileiro e o Amir Labak falou na coletiva, né, nas entrevistas que essa mini retrospectiva do Humberto Mauro, esse resgate de alguns curtas não teria sido possível sem a volta do funcionamento da Cinemateca Brasileira depois do incêndio, depois dos anos Bolsonaro, enfim, com a Cinemateca voltando a funcionar minimamente, essa homenagem pode ser feita. E Godard, que a gente vai ter exibido, gente, Histórias do Cinema, que é uma série que ele fez ali de 87 a 98, uma série de documentário, não dá nem para chamar de documentário, porque Godard é Godard, né? Não é bem um documentário, é um grande ensaio em que ele vai misturando e relembrando imagens clássicas do cinema, da história do cinema mundial, num grande pensamento godardiano, né? Um filme, uma série de filmes meio raras que existem hoje em DVD e tal, mas que a gente vai poder ver na tela grande agora. É isso aí. E eu acho que, bom, primeiro 2 grandes mestres, né? A competição brasileira também, ela tá muito eclética e acho que é um belo retrato, assim, da nossa produção que é tão incrível. Eu acho que o Brasil é um dos países que produzem documentários mais interessantes de verdade, assim. Eu começo aqui com um filme que eu tô curiosa para ver, faz, olha gente, um tempão, que é 171, do Rodrigo Siqueira. O Rodrigo Siqueira é o diretor de um filme que ganhou o É Tudo Verdade há um tempo, que é o Terra Deu, Terra Come, que tem um dispositivo muito interessante, capcioso, que eu não posso falar senão estrago, né, quem não viu ainda, toda essa experiência. E dessa vez ele chega com um filme que chama 171. Eu aqui, porque a minha curiosidade é dupla, porque eu estava numa comissão da SPCine de premiação de roteiros de documentário, sim, roteiro, né? Documentário tem roteiro, que estavam pleiteando por verba, né? Para conseguir desenvolver seus projetos. Um dos premiados foi o Meu Querido Supermercado, o 171 foi outro, outros filmes foram realizados nessa linha, e 171 é sobre pessoas que cumprem pena de 171, o crime de estelionato, né? E que usam essa habilidade aí, né, de enganar, de seduzir para aplicar golpes. E ele investiga isso, porque a gente sempre brinca que o Brasil é o país dos golpistas, dos 171s, mas o que é isso que está no caráter do brasileiro? Então, assim, eu estou muito curiosa para ver esse filme do Rodrigo Siqueira, viu? Ainda tem vários outros aí, né? Tem Vicente Ferraz, que é um grande diretor que também faz ficção, com Contato, que é um filme que fala
de indígenas ali, dois povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira, lá na Amazônia. A gente tem, claro, Elisa Capai falando da questão da experiência, a partir da experiência dela com a gravidez. O filme se chama Incompatível com a Vida. Ela ouve outras mulheres e que vão dividindo aí as experiências delas com a gravidez. É muito interessante que o documentário mundial também está muito numa onda de experiências pessoais para falar de algo universal. Por muito tempo o documentário ficou só quase como uma reportagem, muito distanciada. E essa tendência também me interessa muito, viu, Tio? Com certeza, e ainda tem todos os filmes internacionais, né? Vamos ter pelo menos duas grandes estrelas da cultura mundial, do pop mundial aí, tendo suas biografias contadas em documentário, que é o Little Richard, né? Um dos astros do rock americano aí, e Michael J. Fox, nosso querido ator aí de Volta para o Futuro, né? Tendo um longa documentário dedicado a ele na programação do festival. E as sessões de abertura, né? Como sempre, o Amir Labak tem um pouco esse costume de abrir o É Tudo Verdade em São Paulo com um documentário internacional e abrir no Rio com um documentário brasileiro. Então aqui em São Paulo o documentário vai ser Subject, da Jennifer Teixeira e da Camila Hall, que é um filme que parece bem interessante o dispositivo dele, né? Ele entrevista pessoas que ficaram famosas por participar de grandes documentários, né? Pessoas que fizeram parte de documentários famosos, documentários americanos, como Na Captura dos Freedmans, ou A Escada, ou Basquete Blues, e eles vão atrás desses personagens e como esses documentários, de alguma maneira, afetaram a vida deles. E no Rio, a abertura brasileira é com 1968, Um Ano na Vida, do Eduardo Escorel, e o Escorel fazendo aí o 1968, Um Ano na Vida, em que ele pega a relação com a irmã e a troca de cartas com a irmã para relembrar aí fatos da vida em 1968, que, como todo mundo sabe, foi um ano de chumbo aí da ditadura militar. Isso aí, vocês veem que a programação está incrível. Esse documentário de abertura em São Paulo é muito também interessante porque ele investiga os próprios meios de produção de um filme. Será que vale tudo? Como é que você aborda um personagem? Eu, né, que também dou aula de documentário, a gente discute muito essa questão da ética documental. Você vai lá, entra na casa da pessoa, da vida da pessoa, revela tudo, faz seu filme, tchau. Fez seu filme e sai. Como é que fica essa pessoa, né? Por isso que é interessante essa onda de documentários em primeira pessoa, porque o filme é dela, ela continua. Mas quando você vai, tipo isso, os Freedmans, vai lá, o que aconteceu, né? Você faz um filme aí sobre a Estamira, que muito se discutiu também, apesar de eu amar, acho um filme maravilhoso. Apesar não, eu amo e acho um filme maravilhoso. Teve muita gente que discutiu a abordagem que o Marcos Prado fez da vida da Estamira. Então, interessante ter um filme que discute o próprio documentário. Então, fica aqui a nossa dica, É Tudo Verdade. Ainda vamos falar muito dos filmes aí da programação. O festival acontece de 13 a 23 de abril em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 6 salas. Cine Marquise, ali no Conjunto Nacional. As 2 salas da Cinemateca Brasileira. Sesc, 24 de maio. Instituto Moreira Salles e IMS na Paulista. E o Centro Cultural São Paulo, CCSP. Para quem está no Rio, as sessões acontecem no Estação Net Botafogo e no Estação Net Rio, as 2 em Botafogo. É isso aí. Circuito lindo. Esses 10 dias de É Tudo Verdade são maravilhosos. Fora que ainda tem oficina. Muita coisa boa. É isso, gente. Dicas aí de séries. Vocês estão vendo que a gente está agradando a galera das séries, hein? Temos muito destaque hoje. Mas a gente vai trazer mais detalhes e muito mais sobre É Tudo Verdade, que ainda vai começar. Vamos falar de outros filmes aí que a gente não tratou essa semana. A gente tem que correr aí atrás um pouquinho, né? Do streaming. E as estreias da semana que vem. Tem muita coisa vindo por aí. Boa semana, bom cinema e boas séries. Bons filmes e boas séries. Um beijo.